Olá, bem-vindos. Conversas de Ribatejo, RCA Ribatejo Estudos em Santarém. Hoje estas conversas do ciclo Autárquicas 2017 com o candidato à Câmara Municipal de Santarém, candidato do PS, Rui Pedro Barreiro. As conversas de hoje com António Rebelo, Carlos Rodrigues, José Marcelino, a começarem com este candidato e, neste começo de conversa, Rui, bem-vindo também, agora noutras condições, noutras qualidades, a estas conversas de Ribatejo. E na qualidade de candidato do PS à Câmara Municipal de Santarém, perguntava-te, em início de conversa, o que é que os eleitores precisam de saber, resumidamente, do perfil do Rui Barreiro, caso não conheçam o candidato? Bom, eu julgo que sou, enfim, subejamente conhecido, mas de qualquer forma, para não parecer que haja excessiva presunção, até porque tenho sido, até há bem pouco tempo, era, digamos que, parceiro de conversas residente, mas julgo que os municípios de Santarém conhecem bem. De qualquer forma, em resumo, eu direi que tenho a formação académica, a formação política e a experiência de vida necessária para desempenhar com qualidade as funções de Presidente de Câmara. Aliás, sem falsas modéstias, dizer também que considero mesmo que sou, digamos que o candidato melhor preparado para enfrentar os desafios que Santarém merece. Infelizmente, se nós olharmos para trás e passados estes 12 anos, muitos dos problemas que estavam a necessitar de resolução mantêm-se, agravados obviamente por uma situação financeira mais complexa que existe atualmente na Câmara, mas também com a possibilidade de serem resolvidos. Isto é, eu julgo que, para além da minha formação académica, profissional, para além da minha experiência de vida, julgo que o conhecimento que tenho do Conselho e do país permitirá ajudar a resolver alguns problemas que se arrastam no tempo, criando até alguma indolência, e nós, enfim, vivemos num Conselho que nos últimos anos podia estar a crescer, porque o país também já passou pela crise e já está a crescer, mas que infelizmente isso não tem acontecido, por várias razões. Por exemplo, não conseguimos fixar a população. Não é aceitável que um concelho como o de Santarém tenha indicadores semelhantes a Porto Alegre, que fica no interior do país e que está a empobrecer de uma forma acelerada. E nós, enfim, apresentamos indicadores que nos devem preocupar relativamente a essa matéria. Não é aceitável que nós, em vez de mantermos aqui entre nós os melhores, os vamos expulsando. Os jovens quadros que nós devíamos fixar em Santarém, infelizmente, têm que ir à procura de melhores oportunidades. Alguns, como sabemos, saíram do país, mas outros vão para outras cidades, para outras regiões. Mas essa experiência que tu evocas é um fator distintivo e... claramente, repara, vamos lá ser sérios. Das pessoas todas que são candidatas à Câmara de Santarém, quem é que tem experiência política e profissional melhor que a minha? Ninguém. Quer dizer, infelizmente é verdade, quer dizer, não vale a pena estarmos aqui. Há pessoas que, do seu currículo, se tu fores ver o currículo que têm e que são, enfim, foi aquilo que ocuparam durante o tempo que estiveram na Câmara e que estiveram ligados à atividade política, depois não têm nem currículo profissional, nem currículo político, quer dizer, não têm. E isso infelizmente reflete-se naquilo que é a sua capacidade de resolver problemas para Santarém. É impensável que nós tenhamos a Estrada Nacional 114 fechada há 3 anos sem estar o problema resolvido. É impensável que se tenha feito um negócio com a Escola Prática de Cavalaria e com o Presídio, um negócio que na altura foi considerado um negócio bom, mas depois foi considerado um negócio mau, mas entre um negócio bom e um negócio mau, o que é que aconteceu? Nada. Está tudo na mesma, isto é, nem sequer um tusto, como diz o povo, foi ainda colocado em cima da mesa para resolver esse problema. E, portanto, isto é a demonstração de que nós temos um conjunto de problemas que deviam ser resolvidos e que não são, uns por inabilidade, outros por incompetência, outros por falta de experiência, mas o que é certo é que não resolvem. Agora, e na sequência dessa frase de que e te consideras, enfim, o melhor candidato, portanto, o candidato mais bem preparado para resolver os problemas de Santarém, quem anda pela cidade e quem anda pelo concelho e quem fala com pessoas, que é o nosso caso, falamos com muita gente, de
facto há uma imagem em relação ao candidato Rui Barreiro que não tem ainda uma imagem dessa grandeza. Antes, pelo contrário, há um conjunto de pessoas, muitas pessoas, que têm a ideia de que o Rui Barreiro não fez nada no mandato em Santarém. Não é o caso, eu sei que não é o caso. Tive a experiência própria, porque fui vereador na altura também nesse mandato, e sei bem quanto testemunha real de facto não é verdade. Foram feitas muitas obras, aliás, eu estou a ver aí esse documento que tens, que eu também tenho aqui e que trazia para no fundo ilustrar algumas das afirmações que estou a fazer, sem nenhum medo de ser desmentido, porque efetivamente elas aconteceram. Exatamente. Não só na cidade, mas até no Conselho. Nós fizemos um investimento significativo. Se nós nos nunca houve, aliás. Os jardins e os locais que foram recuperados, Pernos, Amiais, Val de Santarém, Bitoreiros, no Sarria, há um conjunto de facto de espaços públicos que foram recuperados nesse mandato e, portanto, para além de outras, como nós conhecemos. Aliás, a única, nunca mais foi feita habitação social, foi feita a habitação social nessa altura, e, portanto, há um conjunto de obras. A Ribeira de Santarém, não foi feita a habitação social porque a gente não precisa. Pronto, certo. Portanto, este conjunto de obras, e a minha pergunta era exatamente esta. Faltam um mês e alguns dias para as eleições. Qual é a estratégia que o Partido Socialista tem e que o candidato Rui Barreiro tem para inverter esta imagem que efetivamente existe num conjunto de população que alguns até fazem opinião também? E deviam ser esclarecidos, deviam ser pessoas mais esclarecidas. Mas qual é a estratégia, ou se há alguma estratégia para inverter esta situação, esta imagem que é menos positiva, efetivamente? Eu reconheço essa, digamos que essa imagem, aliás, não é alheia a uma enfim, comunicação social local adversa que não é por acaso que o Trump ganhou as eleições nos Estados Unidos. Portanto, esse fenómeno de mentir muitas vezes até parece que é verdade, e portanto houve durante muitos anos essa mentira repetida. Eu recordo a Escola de São Domingos, por exemplo. Foi uma escola feita de raiz, programada no meu mandato. Eu estava a conversar com algumas pessoas que não sabiam, não se lembravam que isso tinha sido feito nessa altura. E, portanto, e viviam ali ao lado. E, portanto, a própria carta escolar não havia, foi feita nessa altura. Tal e qual. E, portanto, e isto mostra bem como é que pessoas que foram, em São Domingos, foram testemunhas daquela obra, que a viram nascer, crescer e ser inaugurada, elas próprias não tinham a noção, mas quando é que isto foi feito? E, portanto, eu acredito que essa é uma dificuldade que eu tenho e que vou ter que tentar ultrapassar, que não é fácil, mas nós vamos durante a campanha tentar lembrar as pessoas, indo aos locais, chamando a atenção que houve um conjunto significativo de investimentos. Aliás, a carta que eu fiz, que foi enviada a todos os municípios, diz claramente o seguinte: naquele breve período da minha presidência fomos recordistas no país em investimentos comparticipados por fundos comunitários destinados às autarquias. É verdade. E, portanto, nós não só fizemos muitas obras, como fizemos obras financiadas. E, portanto, não foram obras que apareceram por obrigação do Espírito Santo e que só recorrendo ao orçamento municipal. Mas é caso para perguntar a algumas dessas pessoas e dizer o que é que foi feito depois disso. Porque nós, aquilo a que assistimos foi uma mais que duplicada dívida e obras não houve. Portanto, onde é que se gastou o dinheiro? O que é que aconteceu? Por que razão é que agora é que estamos em cima das eleições, é que começam a aparecer algumas pequenas coisas que já deviam estar resolvidas há uma série de tempo e, portanto, não sendo fácil, agora, há uma coisa que tem que ficar clara, é que os eleitores de Santarém têm agora uma oportunidade de escolherem e de terem alternativas e têm, obviamente, em democracia a possibilidade de optar ou não optar e de mostrar que estão satisfeitos com aquilo que têm ou não estão satisfeitos. Se estão satisfeitos com aquilo que têm e com aquilo que é a situação, enfim, têm uma opção clara, que é manter tudo como está. Se não estão satisfeitos, a única opção é votar no Rui Barreiro e na minha lista, porque não há outra alternativa credível. Não menosprezo nenhum dos candidatos à Câmara,
Câmara, como é óbvio, são pessoas que têm os seus valores próprios, intrínsecos, mas do ponto de vista daquilo que é a gestão municipal, digamos que não há muitas opções. Abrindo mais a conversa, Carlos Rodrigues, também, o que é que... Em primeiro lugar, cumprimentar os ouvintes da RCA Ribatejo e aqui os nossos companheiros e naturalmente desejar ao Rui Barreiros as felicidades para a sua campanha e que os seus objetivos sejam concretizados, como naturalmente os dos outros também o desejam. Mas eu não ficava bem se não lhe fizesse e não te pusesse aqui à consideração alguns elementos. Não ficava bem com a minha própria consciência. Faça favor. Porque só lhe quero fazer uma pergunta. Mas antes de fazer e concretizar essa pergunta, eu gostaria de fazer algumas considerações que eu acho que devo fazer até para lembrar algumas coisas que se passaram. E é recordar que o Rui Barreiro ganhou as eleições em 2001, passaram-se 16 anos. É uma imensidão de anos. Até ao final do seu mandato, aproveitou como ninguém os fundos comunitários e com o governo do PSD captou para Santarém verbas para recuperar as Portas de Sol, Jardim da República, zona da cooperativa Lar Salvitano, Avenida dos Bombeiros, recuperação do bairro de São Domingos, está excelente e feito até um bom trabalho em colaboração na altura com a Junta de Freguesia de São Nicolau. Está lá um trabalho extraordinário. Também aumentou a dívida, mas a maior parte da dívida que fez foi em investimento. É bom fazer aqui esta referência. Criou condições para a legalização e a recuperação financeira do CNEMA. Nos 2 mandatos seguintes, o PSD concretizou a reabilitação dos espaços públicos aprovados e envolvidos por Rui Barreiro, deslocalizaram o parque de estacionamento subterrâneo previsto para o Largo Infante Santos para o Campo Sá da Bandeira, com resultados alienaram todo o espaço público de Santarém para o estacionamento, com os condicionalismos todos lamentáveis, como não acautelaram os nossos interesses. Os concessionários já exigiram em tribunal, concessionários do Parque de Estacionamento, verbas enormes por limitação da área de construção que os obrigaram a fazer, que é uma verba elevadíssima. Isso em relação ao parque de estacionamentos? É uma verba, mas um número interessante. É quase metade do valor da Escola Prática de Cavalaria. Quer dizer, a Câmara tem ainda que possivelmente pagar isso? Foram já ganhar em tribunal, naturalmente está-se a debater a situação, mas como não cautelaram convenientemente os nossos interesses, agora teremos que com certeza pagar essa responsabilidade acrescida. Aumentaram a dívida e nestes casos maioritariamente em despesas correntes para uma dimensão inacreditável. Prejudicaram Santarém e a região com feiras paralelas, não concretizaram a reabilitação do campo de feiras e, mais grave, perderam verbas elevadas e irrecuperáveis. Contribuíram para impedir a alienação da Praça de Torres e a sua mudança para o CNEMA, com prejuízos irreparáveis para o futuro da Festa Brava e dos rendimentos da Santa Casa da Misericórdia. Ainda hoje, passados 10 anos, não pagaram à Misericórdia cerca de 60 mil euros para dar borlas aos eleitores. São aficionados da borla, quer dizer, criaram aficionados da borla. É a cultura que desenvolveram aqui em Santarém. Está a afirmar que a Câmara está ainda a dever 60 mil euros à Santa Casa da Misericórdia? Provavelmente mais. Provavelmente mais. Este é o número que eu tenho. Pronto, está bem. O Ribeiro é que vai ser isso melhor do que eu. Mas este é o número que eu tenho neste momento. Os dados conhecidos de Santarém, como disse o Ribeiro há pouco, são do mais preocupante, nomeadamente a nível social e económico. As carências de equipamento de ensino superior, ação social e desportivos são uma necessidade imperiosa. As candidaturas aprovadas para Santarém dos fundos comunitários não contemplam nenhuma das áreas referidas na área social, na área económica, infelizmente. As verbas disponíveis para as receitas municipais serão poucas ou nenhumas, tendo em conta as responsabilidades e os processos que decorrem nos tribunais, que a todo momento podem aparecer e exigir o seu próprio pagamento, condiciona tudo imediatamente. A minha pergunta ao candidato Rui Barreiro, sabendo que a nossa sociedade civil é incipiente, porque a conduziram para aí, pouco interventiva
e nada mobilizadora, e tendo conhecimento de todas estas limitações, a minha pergunta exclusiva é esta: como retirar Santarém do imobilismo? E é isto, Rui Barreiro, se me permite, que os nossos ouvintes e eleitores necessitam de saber. Muito bem. Eu julgo que uma entrevista não chegava para responder detalhadamente a todas essas matérias, mas vamos começar pelo princípio relacionado com o desenvolvimento económico. A Câmara Municipal de Santarém, portanto, tem uma situação financeira complicada, complexa, porque para além de ser complicada também é complexa no sentido em que tem um horizonte negro relativamente a algumas decisões judiciais, alguns dos processos que andam por aí, mas tem também um potencial enorme, isto é, nós hoje podemos acreditar que há algumas áreas do desenvolvimento económico que é possível potenciar. Uma delas prende-se com o turismo. O turismo é hoje uma atividade económica que tem crescido no país inteiro, principalmente nos grandes centros turísticos, e alguns deles, os principais centros turísticos, estão ligados a Santarém. Mas, deixa-me interromper, faz favor. Vão-se fazer 8.000 camas a norte do Tejo, como sabe, se calhar melhor do que eu. Santarém tem essas potencialidades reconhecidas, está a meia hora do aeroporto. Onde é que está o hotel? Onde é que estão os hotéis para Santarém? Mas ora, aí está, é mesmo isso que eu lhe ia dizer. Portanto, nós temos que ter investimentos na área hoteleira, obrigatoriamente. Nós temos que ter investimentos. Aliás, o plano diretor municipal em discussão, a revisão do plano diretor municipal devia prever claramente, digamos que essas opções estratégicas, porque nós necessitamos de camas. Nós temos assistido a algum crescimento do alojamento local, enfim, como noutros pontos do país, mas não temos ainda a hotelaria necessária, por exemplo, para termos atividades de feiras e mercados como podemos ter, tendo a infraestrutura do CNEMA como temos. E, portanto, precisamos claramente de atrair investimentos. E, portanto, esse é um dos principais papéis da Câmara Municipal, é criar condições para atrair riqueza. Isto é, não é só para criar receitas municipais, é para fazer com que a criação de emprego e de fixação de jovens aconteça. A área do turismo é uma área essencial. Portanto, falou e bem nos hotéis, mas não é só nos hotéis, porque nós temos que ter programas claros que permitam, para além das dormidas, criar condições de vivência do nosso espaço. Nós vivemos em Santarém num concelho que tem uma multiplicidade de oferta turística brutal. Se nós começarmos na zona norte do concelho, nós verificamos que temos o Parque Natural da Serra da Candeias. Hoje, o turismo ligado à natureza é um espaço extraordinariamente procurado e não o estamos a explorar como devíamos explorar. Provavelmente, aqui à volta desta mesa, eu podia perguntar quantas pessoas foram já visitar o Castelo de Alcanedo. Quer dizer, e só para dar um exemplo, e agora falar em castelos, temos vestígios templários em vários sítios da nossa região. O que é que fizemos relativamente aos templários, que têm uma indústria turística própria, mas uma indústria florescente em muitos países da Europa, que fazem circuitos, eventos só relacionados com os templários. Aliás, Tomar, por exemplo, beneficia largamente dessa área e nós estamos aqui ao lado e podíamos também beneficiar. Estou-lhe a dar dois exemplos, mas posso ir a um terceiro, o Rio Tejo. Temos o rio que tem um potencial turístico imenso, que tem que ser trabalhado, tem que ser potenciado. Infelizmente tem sido dos rios a que os nossos políticos não têm dado muita atenção e precisa de uma atenção específica para podermos efetivamente ter rio e ter rio com qualidade, mas aquilo que é a oferta disponível atualmente para o turismo é fraca. Ela está cá o potencial, mas não temos feito o nosso trabalho de casa. E, portanto, aquilo que Santarém tem que fazer é criar condições para atrair mais empresas. Na área do turismo é a prioridade número 1. Tem que se fazer trabalhos. Tem que se reunir com os operadores turísticos, tem que se perguntar o que é que eles precisam, o que é que eles querem e trabalhar esses pacotes turísticos que têm que ser feitos. Nós tivemos as invasões francesas, temos uma Casa do Brasil, temos um conjunto de escritores... Só tem a casa.
Exato, mas é isso que eu estou a dizer. Brasil. Portanto, tivemos as invasões francesas, temos a Casa do Brasil. Temos também o Pedro Álvares Cabral. Exatamente. Também Temos um conjunto de escritores, quer contemporâneos, quer mais antigos, que podiam ser realçados. E, portanto, a nossa multiplicidade de oferta turística é tão variada que nem sequer precisamos de inventar muita coisa. Só precisamos de perguntar aos operadores o que é que vocês precisam, para além daquilo que já existe atualmente. Além do mais, estamos muito longe de Lisboa. Ora, aí está. E, portanto, essa capacidade de criar riqueza a partir daí é essencial. Não pode ser só a partir daí, mas essa é essencial. Por outro lado, temos um conjunto de imóveis que estão abandonados, subaproveitados, não utilizados. Por exemplo, alguém sabe o que é que acontece naquele espaço que habitualmente era utilizado na Casa do Campino para servir as refeições das regiões de turismo? O que é que acontece durante o ano? O que é que se passa lá, naquele espaço? As pessoas que conhecem essa área sabem o que é que não se passa lá. O Rui quer dizer que a Casa do Campino deveria ser uma sala de visitas centrais. Por exemplo, eu estou a falar de um exemplo, mas eu posso lhe dar mais exemplos. Olha, temos um museu distrital. Vai ser utilizado agora no princípio de setembro com o Festival Nacional de... E ainda bem. Com um conjunto interessante de atividades. Mas ainda bem. Mas isso é o conhecimento. Praticamente é a única coisa. Mas isso é o... Não, nem na gastronomia é aproveitado. Pois. É que agora nem na gastronomia é aproveitado. E, portanto, o potencial que nós temos... vender bilhetes. Pois, o potencial que nós temos é tão grande, portanto, que podemos claramente acreditar que é possível chegar mais longe. Mas não podemos ficar só por aí. Vou-lhe fazer uma pergunta concreta. Diga. E isso é da nossa área. Diga. É o segundo, sabe tão bem ou melhor do que eu, e que domina bem a matéria e o assunto. Santarém precisa, fundamentalmente, e é uma adição importante, além do turismo que já referiu, a própria agricultura. Não, mas a agricultura e a agroindústria, exato. A agricultura e a agroindústria são pilares essenciais, e nós até, ao contrário daquilo que tem sido feito, nós até temos identificados, do ponto de vista dos meios financeiros comunitários, meios que existem para criarmos aqui um polo essencial para a investigação da agricultura e da agroindústria. E já agora, se me permite, isso não necessita de verbas nenhumas do município. Não, ouça, é o que eu estou a dizer. Portanto, estamos a falar de aspectos essenciais de investimento captado ao exterior e que apenas precisam que o município faça o seu trabalho de casa. Não é que invista, é que faça o seu trabalho de casa. Estamos a falar, por exemplo, da Estação Zootécnica Nacional, que tem previsto ter lá um centro de excelência da agricultura e da agroindústria, com meios financeiros alocados, e que, entretanto, ninguém puxa por isso quando devia puxar, e nomeadamente a Câmara Municipal. Mas a Câmara veio dizer em tempos que estava a acompanhar o processo e a fazer o problema, nós estamos em 2017, no final de 2017, portanto, o quadro comunitário termina em 2020. Nós, para o ano, já estamos a programar, a fazer a preparação do próximo quadro comunitário de apoio. Já agora, se me permite, os parceiros desse projeto para a Fonte Boa são de primeira linha. São de primeira linha, que é o que nós temos de ter, é qualidade. O nosso amigo que esteve aqui há dias neste programa do cluster do Ribatejo, perfeitamente à vontade e disponível para avançar. Exatamente, portanto, nós temos parceiros de qualidade. E, portanto, eu falei-vos neste espaço. Agora, se falássemos da Escola Prática de Cavalaria, então, bom, a enormidade que a Escola Prática de Cavalaria tem é uma coisa brutal. O presídio é outra coisa. Se me permite, como é que o senhor quer que um município não tem capacidade de levar por diante um espaço que está há 25 anos abandonado, que é o Campo Emílio de Fanta Câmara, e destruiu o que estava previsto, ao acrescentar a Escola Prática de Cavalaria, e o presídio acrescenta mais 3 mamarrais? Não, mas o que eu estou a dizer é que o potencial existe, as zonas existem, é preciso que se dê um caminho, mas como eu já disse aqui relativamente ao centro histórico, é assim, se não há capacidade para fazer tudo, haja um planeamento e haja capacidade de fazer opções e dizer assim, olha, nós não temos capacidade de fazer um quarteirão ou um bairro, então vamos fazer uma rua. E vamos começar a tratar desta rua, ou deste beco, e o beco há de ser tratado. E isso é importante, de forma a que o município possa dar exemplos. Mas nós temos espaços municipais que temos que cuidar. Se nós entrarmos ali na João Afonso e na 1º de dezembro, só para lhe dar esse exemplo, para não irmos mais longe, nós passamos ao lado do Teatro Sá da Bandeira, que é, olha, mais uma obra feita no meu mandato. Portanto, que há muita gente que também não sabe isso. Desde essa altura, quantas vezes é que aquele espaço foi mantido, limpo, pintado, lavado? Quer dizer, está fechado? Exatamente. E, portanto, é preciso termos essa noção de que há exemplos que nós temos que dar. E, portanto, nós temos que ser criteriosos naquilo que fazemos, mas há exemplos que temos que dar. E nesse aspecto há muito por fazer relativamente
relativamente a Santarém. Só acrescentar aqui um pontozinho só no que o Rui falou no Centro Histórico e no poder fazer um bocadinho de cada vez. Nós, num programa aqui de Conversas do Ribatejo, falámos porque era importante que os candidatos se comprometessem pelo menos a alocar 10% do IMI todos os anos para a recuperação do Centro Histórico. O Rui Barreiro e o Partido Socialista, se ganharem as eleições, comprometem-se aqui pessoalmente e publicamente a alocar pelo menos 10% da verba do IMI para a recuperação do Centro Histórico anualmente? Nós temos esse compromisso e temos mais do que isso. No nosso programa digital, que já está apresentado, aliás, somos os únicos que temos um programa digital presente no nosso site em www.ruibarreiro2017.pt e até solicitamos alguns contributos para que as pessoas possam dar sugestões relativamente ao conjunto de medidas que se encontram nesse espaço, e nós não só nos comprometemos a fazer isso, como nos comprometemos mais. Nós comprometemos a reverter a favor de quem trabalha e vive no Centro Histórico algum daquilo que é a receita municipal, e portanto nós o que queremos é criar condições para que haja possibilidades de investir no Centro Histórico com garantias de podermos deixar de ter um Centro Histórico como temos. A questão dos pombos ou dos ratos ou enfim, daquilo que é conhecido é apenas uma imagem visível daquilo que é o abandono. Não pode ser mais difícil ir viver para o Centro Histórico do que fora do Centro Histórico. Não pode ser mais caro estar no Centro Histórico do que estar fora do Centro Histórico, porque senão não há condições de termos um Centro Histórico vivo. Só vivendo e trabalhando no Centro Histórico é que há condições do Centro Histórico poder crescer. E por isso, esse compromisso existe, e existe mais. Nós queremos criar uma zona tax-free no Centro Histórico, de forma a que tudo aquilo que sejam taxas e licenças legalmente possíveis de retirar ou de reduzir possam acontecer. É um plano que terá que ser apresentado na Câmara e na Assembleia Municipal, terá que ser aprovado, mas que conta, obviamente, com a solidariedade, certamente, das outras forças políticas, temporizada, dizendo nós agora temos que fazer aqui um forcing porque o Centro Histórico, como está a morrer, e portanto vamos fazer um forcing para que as pessoas sejam chamadas novamente ao Centro Histórico e possam fazer esse tipo de trabalho. Se me permite. Mas eu ainda não tinha terminado Era só para lhe colocar um problema, é que toda a gente diz que quando quer fazer alguma coisa do Centro Histórico, lhe criam as maiores dificuldades. Não, e tem razão. E tem razão, por isso é que eu digo, por isso é que está no programa a chamada via verde para o Centro Histórico. Tem que ser ao contrário. Ao contrário do que acontece atualmente, em que alguém quer fazer lá alguma coisa, e já é uma boa vontade nós termos gente que quer investir no Centro Histórico. E há bastante. E portanto, se temos gente que quer investir no Centro Histórico, então que a Câmara seja facilitadora e não emperradora. Eu já dei aqui o exemplo da misericórdia e, portanto, do tempo que tivemos à espera em programas anteriores, portanto, do tempo que tivemos à espera do espaço da licença para pintar. Portanto, que é uma coisa aberrante estar um ano e tal à espera Agora, imagine um investidor, um particular ou um empresário que quer investir no Centro Histórico e em vez de ter facilidades tem só problemas. Já agora vou dizer eu tenho lá um colega na Misericórdia que é funcionário da Municipal. Exatamente. E é um técnico competente. Exatamente. Alargando a conversa, o António Rebelo nesta oportunidade cumprimentar os ouvintes e felicitar o candidato Rui Barreiro. Eu vou tentar ser um bocadinho mais objetivo, porque estar a lembrar o passado, conforme já lembramos aqui na edição anterior, falar de Rui Barreiro é falar de quem fez mais obra, dos presidentes de Câmara que em apenas 4 anos fez mais obra por Santarém, e infelizmente 3 anos e 10 meses. Infelizmente, pasme-se, que há pessoas que uma das últimas obras do Rui Barreiro a serem inauguradas foi o acesso sul ao Planalto de Santarém, que evita a passagem do trânsito da zona do Sacapeito aqui pelo centro da cidade. Isso foram contributos deixados na ponta final do mandato do Rui Barreiro. Também houve um outro contributo que iniciou a obra, e porque esta é a parte que mais diretamente me diz respeito da área de profissional, está provado que é urgente para ontem que Santarém precisa de pelo menos mais um pavilhão desportivo e pelo menos mais um campo de futebol. Por outro lado, Santarém não tem um complexo desportivo que o dignifique, conforme, olhem, por exemplo, a freguesia de Marinhais, concelho de Salvaterra, também tem. Portanto, uma pergunta: o que é que a candidatura de Rui Barreiro tem programado em relação a isto?
Esta é na parte do desporto e na parte que me diz mais diretamente profissional. Agora, enquanto munícipe desta cidade, enquanto consumidor obrigatoriamente, necessariamente de água e de saneamento básico, e sabendo que Rui Barreiro, antes de sair da Câmara, tinha preparado a adesão do município às águas do Ribatejo, hoje estamos nas águas de Santarém, mordomiamente pagando a água mais cara da nossa região. Bom, eu vou começar pelo fim, vou começar precisamente por isso. A primeira coisa que um Presidente de Câmara tem que fazer é defender os interesses dos seus municípios. Defender o interesse dos seus municípios, não outros interesses, é dos seus municípios. Naquela altura, a melhor maneira de resolver os interesses dos seus municípios era a adesão às águas do Ribatejo. A adesão às águas do Ribatejo permitia ter uma tarifa mais reduzida e permitia fazer outras coisas, ter a sede da maior empresa do distrito em Santarém, e, portanto, com as vantagens fiscais, com o impacto de ter uma empresa grande localizada em Santarém, e, portanto, isso seria essencial para o desenvolvimento de Santarém, e infelizmente não aconteceu. Infelizmente para Santarém, felizmente, por exemplo, para Torres Novas, que beneficiou significativamente dos meios financeiros que estavam disponíveis para Santarém, para a água e para o saneamento, e veio a desenvolver a água e o saneamento com mais de 30 milhões de euros de investimento que seriam feitos em Santarém. Vou-lhe recordar outro facto. Vou-lhe recordar, o atraso de alguns investimentos feitos no nosso Conselho na área de saneamento e algumas freguesias tem 10 anos de atraso. Tal e qual, mas mais do que isso. Agora, nesta altura do campeonato, nenhum presidente pode dizer, enfim, pelo menos, nomeadamente eu não posso fazê-lo, dizer que agora chego lá e vou aderir às águas do Ribatejo. Não sei. Porque agora eu não sei quais é que são as condições que as águas do Ribatejo vão impor a Santarém para entrarmos nas águas do Ribatejo. O Sr. Presidente da Câmara, ao ter 4 anos de mandato, que vai terminar agora, e tendo até comprometido-se que ia estudar a situação, não o fazendo durante estes 4 anos, tem que assumir naturalmente que não está interessado nesse destino, tendo em conta que não reconhece, até como economista, que o negócio das águas é um negócio de escala e altamente negativo para Santarém. Exatamente, mas há uma coisa que o compromisso que eu tenho que ter com os eleitores é este. Aquilo que eu irei fazer é ver qual é a melhor solução agora, porque eu não conheço quais é que são as condições que as águas de Santarém têm para aderir às águas do Ribatejo. Se as condições que as águas de Santarém que forem colocadas para aderir às águas do Ribatejo não forem favoráveis ao município, obviamente que eu não tomarei essa decisão. O que eu quero é tomar a decisão que mais satisfaça ao município. É preciso lembrar que as águas de Santarém surgiram e houve um conjunto significativo de trabalhadores que saíram do então Serviços Municipalizados de Santarém, saíram para a Câmara. Cerca de 60, portanto, o número de mas depois entraram outros. Eu sei, mas é isso que eu estou a dizer. Não, mas isso tinha um objetivo. Fazia parte. Vergonhoso. Tinha um objetivo. Faziam parte da carteira de cada um. Mas é que também. Qual era o objetivo? Mas também há muita gente que se esqueceu disso. É vergonhoso. Há muita gente que se esqueceu disso. Para facilitar a venda da melhor maneira e reduzir o quadro pessoal. Valorizar bem. E, portanto, o que é que se fez? Foi um ato de gestão terrível, porque aumentou os encargos fixos da Câmara, nomeadamente as despesas com funcionários, não é? Portanto, com vencimentos, e não operacionalizou rigorosamente nada. E, portanto, aquilo que tem que ser equacionado atualmente, do ponto de vista da boa gestão, é qual é a melhor solução para Santarém? É manter-se as águas de Santarém? Se calhar pode ser. Não é. É passar as águas de Santarém e acabar e integrar tudo na Câmara? Tem que se estudar. É integrar nas águas do Ribatejo. Todas essas opções têm que ser estudadas, decididas, ou voltar aos serviços municipalizados. Aliás, há uma coisa, desculpa-se que digo, proporcionalmente o valor da dívida. O Conselho de Administração tinha custos insignificantes. Zero. Eu fui administrador dos serviços durante 8 anos e recebi rigorosamente zero. Não tem nada a ver com o que se passa. Não tem nada a ver com o que se passa atualmente. Mas, portanto, só para fechar aqui esta questão das águas, que o Rebelo ainda me fez umas questões no desporto que eu também quero responder. A questão das águas. E, portanto, relativamente às águas, tem que ser estudado. E, portanto, aquilo que eu garanto, quer aos trabalhadores das águas de Santarém, quer aos municípios de Santarém, é que serão estudadas as melhores soluções para Santarém e para os seus municípios. Isso é o que o Presidente da Câmara tem que fazer, que essa deve ser a sua preocupação, e, portanto, fica aqui o meu compromisso de estudar e tomar uma decisão, porque foram alterados os quadros, as situações são completamente diferentes, e a obrigação do Presidente da Câmara é
defender os interesses de Santarém, e nesta altura defender os interesses de Santarém significa estudar bem e decidir bem, porque até pode ser uma solução que nenhuma destas que nós estamos aqui hoje em dia a pôr em cima da mesa, e tu levantaste essa possibilidade, até pode ser eventualmente, porque não colocar a hipótese de alguns aspectos da gestão municipal serem integradas também naquela empresa. Portanto, por exemplo, criando escala noutras dimensões. Nós temos problemas no lixo, que é um problema gravíssimo, que durante este mandato não foram resolvidas, estão muito longe de serem resolvidas, antes pelo contrário. Temos outros problemas que precisam de ser resolvidos, e portanto tudo isso deve ser equacionado à luz dos dados objetivos que temos que ter. Mas fechando este dossiê das águas, que é um dossiê importantíssimo para todos nós, voltando ao desporto. Bom, infelizmente, como o Rebelo sabe bem, nós tínhamos adjudicado o complexo esportivo Ladeslau Teles Botas, que foi nem mais nem menos do que anulado o concurso, indenizado o empreiteiro, e nós ficámos sem dinheiro e sem obra. Infelizmente a memória também de muita gente não se recorda disto, mas o que é certo é que foi uma penalização altíssima, porque tínhamos um complexo esportivo que tinha aquilo que nós necessitamos, uma pista de atletismo, que tinha campos de futebol, tinha campos de rugby, e que acabámos com eles, ficámos sem o financiamento comunitário, sem o dinheiro nacional e sem o projeto. E com indenização ainda. Exatamente, portanto ficámos sem dinheiro e sem obra, e portanto nós necessitamos urgentemente de fazer investimentos nessa área, mas é preciso priorizar, e como o dinheiro é uma coisa que tem que ser gerida com muita cautela, há um compromisso assumido por mim, que é: nós necessitamos de uma pista de atletismo. O atletismo é uma modalidade crescente que necessita de ter um espaço para que isso possa acontecer. Há várias opções no Conselho, e nomeadamente na cidade de Santarém, onde isso pode acontecer, onde se pode fazer um investimento na pista de atletismo, integrado ou não num complexo mais alargado. Isso será estudado e será decidido. Mas há outras duas coisas que temos que fazer, que não se prendem só com investimentos em Santarém, que eu acho que não é aceitável numa lógica de equidade dentro do município, nós continuarmos com uma situação, vocês não falaram nisso, provavelmente não se lembraram, mas que é uma situação inaceitável do ponto de vista daquilo que é a equidade entre municípios. Nós não podemos aceitar que os nossos concidadãos que têm os filhos a estudar em Pernas ou em Alcanedo continuem sem ter um espaço desportivo coberto, condigno, e que permita servir a escola e servir também a população. E depois tornamos o nosso concelho menos competitivo que os concelhos vizinhos. Portanto, as pessoas vão para Rio Maior, vão para Alcanena, vão para Torres Novas, vão para Porto de Mós. Quer dizer, não é aceitável. E, portanto, há um compromisso que eu assumo, que é de resolver este problema. Virem para Santarém é difícil, porque a estrada prometida, a ligação à via rápida... Muito complicado, muito complicado. Eu ia colocar também na área... Portanto, nós, do ponto de vista do desporto, há dois pavilhões que têm que ser construídos, um em Pernas e outro em Alcanedo. Esse é um compromisso, e tem que haver investimentos na área do atletismo, nomeadamente temos uma pista de atletismo condigna. Quanto ao resto, não digo que não haja necessidades. Há, e todos nós sabemos, aliás, como disse o Rebelo bem, há alguns concelhos bem mais pequenos do que nós que têm infraestruturas desportivas muito melhores que as nossas. Eu ia colocar um assunto, como sabe, está neste momento em alta em Santarém. O candidato à Assembleia Municipal pelo PSD pretende fazer no campo Emílio Infante da Câmara um parque desportivo, dois campos de futebol e o de rego. O candidato número 2 e deputado Nuno Serra também defende essa situação. Como é que o senhor vê esta possibilidade disto avançar? Bom, eu não neste momento, aquilo que tenho dito relativamente a esse projeto é que não o conheço o suficiente para poder tomar uma posição. Já o disse publicamente, reconheço que há necessidade de infraestruturas desportivas, reconheço que é preciso intervir no campo Emílio Infante da Câmara, não conheço o projeto o suficiente para dizer que esse é o meu projeto, não é. Portanto, aliás, o projeto do campo Emílio Infante da Câmara previa para ali um conjunto de infraestruturas relacionadas com a área cultural, portanto, museu, arquivo, biblioteca, até porque ficava numa zona de escolas e, portanto, tinha ali um espaço, previa um hotel, porque era preciso ter um hotel no Planalto, e previa espaços de usufruto público, digamos assim. Isso era o que foi aprovado pela Câmara. Novas soluções, só conhecendo bem, e eu julgo que está na hora do campo Emílio Infante da Câmara ser digamos que ter uma solução não só que envolva as diferentes forças políticas, como envolveu no passado, porque aquele projeto foi aprovado
aprovado por unanimidade, mas também que envolva a população. E provavelmente, eu que sou um homem favorável à consulta popular, ao orçamento participativo e à participação das pessoas, provavelmente ter-se-á que abrir uma discussão à população para discutirmos esses aspectos. Agora é preciso perceber quem paga o quê, em que condições, como é que as coisas são financiadas, tudo isso deve acontecer. Porque o Caminho do Infante da Câmara já não é o Caminho do Infante da Câmara que era há uns tempos. Agora já foram lá colocadas outro tipo de infraestruturas. Tem construções abandonadas, tem uma escola mal inserida no Caminho do Infante da Câmara, a necessitar de obras de circulação que permitam que os pais possam circular, que as crianças tenham condições de funcionar, que tenha sombra, que, enfim, tudo isto nós conhecemos e, portanto, há prioridades e prioridades. Eu acho que Santarém tem que ser capaz de atrair investimento e se houver investimento para fazer investimento na área desportiva, todos os investimentos são bem-vindos. Agora, mais uma vez, repito, compete à Câmara e ao seu Presidente defender os interesses dos municípios. E é isso que tem que ser salvaguardado. Portanto, relativamente à área desportiva, reconheço a necessidade de investimentos, mas relativamente ao Caminho do Infante da Câmara, acho que é um espaço nobre que tem que merecer, digamos, um amplo consenso, não só daqueles que têm atividade desportiva, mas também da população em geral, que vai usufruir ou não. Nós não podemos esquecer o que é a circulação, o estacionamento, a penetração no tecido urbano. Há um conjunto de áreas que não podem ser esquecidas quando se planeia, seja o que for, para um espaço desportivo. Nós quando estamos a pensar em fazer um teatro, ou uma praça de touros, ou enfim, seja o que for, que atrai muita gente, tem que se pensar como é que circula o trânsito, como é que estaciona, etc. Portanto, há muita coisa que tem que ser pensada para se decidir bem. Já agora, concorda com a recuperação da Avenida do Brasil? Não. A proposta municipal sou completamente contra. Essa proposta é uma proposta que prevê a aceleração no interior da cidade, com o separador central. Sou completamente contra. Aliás, eu não gosto nada do projeto da Avenida do Brasil. Sim, a Avenida do Brasil. A atual Avenida do Brasil, tal qual como foi feita, não serve. Se há ali uma desgraça, vai ser muito complicado. Eles querem replicar na Avenida e agora querem replicar de alguma forma isso na Avenida Afonso Henriques, aumentando a velocidade. Não, o contrário. O que tem que se fazer ali naquele espaço é reduzir a velocidade e a circulação do trânsito automóvel tem que ser melhorada no sentido de permitir ao comércio que existe. E sem estar enquadrada no Caminho Infante da Câmara. Obviamente. Por isso eu sou completamente contra. José Marcelino, tem aí também algumas questões. Tinha aqui uma questão. Eu hoje fui lá ao meu baú de recordações. E que baú tem o Zé Marcelino. E não tirei de lá uma opinião e gostava de confrontar o agora candidato Rui Barreiro, então na altura Presidente Rui Barreiro, com uma frase do agora Presidente Ricardo Gonçalves, com o anterior candidato a Vice-Presidente Ricardo Gonçalves. E é exatamente isto que, digamos que o início da opinião de Ricardo Gonçalves foi publicado num jornal de campanha do PSD em maio de 2005. E a situação era o situacionismo de Santarém, era o título da opinião, e dizia o atual senhor Presidente: todos os habitantes do Concelho de Santarém sabem que o atual Presidente do município, leia-se na altura Rui Barreiro, quando da sua chegada à presidência do mesmo, teve como cartão de visita uma frase célebre: a Câmara Municipal de Santarém, se fosse uma empresa, estaria tecnicamente falida. Muitos dos calabitanos pensaram que, ao preferir tal afirmação, Rui Barreiro teria como preocupação cimeira o controle da dívida da Câmara Municipal de Santarém. Diz o atual Presidente: por um engano, durante o atual mandato, a situação piorou consideravelmente, a dívida de curto prazo subiu de 15,7 milhões para 24,5 milhões de euros e a dívida total passou de 33 milhões e meio para 46 milhões de euros. Afinal, Santarém teve mais do mesmo, má gestão autárquica. Esta é uma constatação, uma análise do atual Presidente da Câmara. Dada a situação económica do município de Santarém e aquilo que foi o desmando desde esta data de 2005, eu gostava que o candidato Rui Barreiro, então na altura Presidente, comentasse de uma forma totalmente sucinta e perceptível. E a perceber onde
onde é que andam. Esta frase que faz parte de um conjunto maior. O que é lamentável é que, nomeadamente o Ricardo Gonçalves, na altura produziu esse texto, e que agora é Presidente de Câmara. Agora, e na altura se me permite, era Presidente da Conselhia do PSD. Exatamente. Não. Era o doutor Ramiro Matos, ele era da Conselhia do PSD e era quinto da lista candidata a... Sim, mas o que eu ia dizer é que... Aquela já é o segundo mandato. Não, 2005. Não, o Rebelo tem razão. O Rebelo tem razão relativamente às coisas, o Rebelo tem razão. Mas independentemente do lugar que ele ocupava e daquilo que veio ocupar, o que é certo é que ele foi vereador durante uma série de anos e, portanto, o Ricardo não é propriamente um novato na Câmara. O Ricardo tem 40 anos, tem 20 anos de autarca. Pronto, por isso é que eu estava a dizer onde é que está o currículo dele. Quer dizer, a questão é esta mesmo. Quer dizer, o que é que ele fez na vida para além disso? Quer dizer, essa é que é a grande questão. Mas, independentemente disso, que agora não temos tempo para isso, vou responder concretamente ao desafio do José Marcelino. O que é lamentável é as pessoas não reconhecerem isso. Porque essa intervenção dita, que põe aí, digamos que os números, comparativamente com a situação em que nos encontramos hoje, depois do PAEL, depois da carga que os municípios de Santarém mais que duplicou, digamos, aquilo que nós pagamos de IMI. Portanto, nós, se nos compararmos com as cidades e com os concelhos vizinhos e com outros... Portanto, duplicou, triplicou. Exatamente, e portanto temos pago sucessivamente, e mesmo assim, apesar de termos pago, não se ter feito nada, mesmo assim continuamos com uma situação financeira pior do que esta que o Ricardo Gonçalves ali descreve. E, portanto, a situação que o PSD e que o Ricardo Gonçalves deixou, especialmente o Ricardo Gonçalves, que nos últimos 6 anos é ele que tem estado à frente do município e teve responsabilidades em anos anteriores, portanto, ele tem para aí 11 anos de autarca, é má, e isso não é reconhecido. Aliás, dizem até que houve uma grande gestão financeira, que é a coisa mais errada que pode ter havido. Uma boa gestão financeira fizeram alguns municípios que conseguiram sair do PAEL, conseguiram sair digamos, daquilo a que estavam obrigados e passaram ao lado agora de todas estas dificuldades. Nós continuamos com imensos problemas e problemas gravíssimos do ponto de vista financeiro, e não foi possível resolvê-los quando, por exemplo, tivemos durante 4 anos e meio um governo da mesma cor. E, portanto, tivemos a possibilidade, se Ricardo Gonçalves contasse para o Totobola, efetivamente tivesse alguma influência, teríamos a possibilidade de resolver esses problemas. Infelizmente, como vimos até na escolha do candidato do PSD, de facto, mesmo os seus pares não lhe dão grande crédito. E, portanto, pronto, tiveram que aceitar que fosse ele, porque era ele o candidato, mas não reconhecem sequer esse trabalho que devia ter sido feito ao longo destes tempos, e são os próprios a reconhecer que, efetivamente, Ricardo Gonçalves não é um bom candidato, nem na área financeira. As divergências que existem no partido são da democracia, quer dizer. Mas isso está tudo bem. E é uma coisa que existe lá no meu partido e do seu também, é o sindicato de interesses. Mas eu sobre isso não pronuncio. Pronuncio é que, do ponto de vista, nem na área financeira, que alguns dizem que é a única coisa, aliás, eu já vi escrito isso nas redes sociais, que era a única coisa que Ricardo Gonçalves, enfim, tinha feito bem e que não podia ser acusado de não ter feito bem, era a gestão financeira do município. Mesmo isso não é verdade. Só estamos quase a terminar também o nosso tempo. De qualquer modo, 2 ou 3 questões que ficaram aqui pendentes, que eu voltava a colocar em cima da mesa. Se há muita dívida do município, pode-se pensar que vai ser difícil fazer obra. Perante isto, o que é que o candidato Rui Barreiro... Difícil fazer obra é sempre. Nós vivemos num período em que as obras têm que ser todas ponderadas, devem ser feitas obras prioritariamente com fundos comunitários ou com financiamento exterior ao município, e, portanto, isso deve ser a prioridade das prioridades. Já era há uns anos atrás, agora ainda por maioria de razão. E, portanto, difícil fazer obras? É obviamente que é difícil fazer obras. Agora, não se pode desperdiçar. E, portanto, nós temos que perceber que, para além de reduzirmos as despesas, que temos que reduzir, temos que aumentar as receitas sem penalizar as famílias, e, portanto, nós não podemos continuar a penalizar as famílias e as empresas, porque nós temos que atrair empresas e famílias a fixarem-se em Santarém, e temos que ter condições, obviamente, para fazer uma gestão equilibrada, fazendo as obras. Como dizia o José Marcelino, e bem, é 10% do IMI, muito bem, então a gente já sabe que daquele bolo alguma coisa tem que ser feita, e é com 10% do IMI, muito bem, faz-se com 10% do IMI, e tem que haver a capacidade de ser solidário, porque nós, quando fazemos obras, repare,
a propósito de obras, qual é o interesse que tem a rotunda que foi colocada no bairro de São Bento? Era uma obra prioritária? Havia necessidade de fazer aquela obra? Provavelmente não. E, portanto, priorizar significa isso mesmo. Utilizar os recursos escassos e fazer as obras que são necessárias. A intervenção, estávamos a falar agora aqui na intervenção na Avenida Afonso Henriques. Então é uma obra prioritária? Não, nunca é. Não é obra prioritária. Assim como também não é o Largo Infante Santo nem o Largo de Câmara. Sejamos claros, e não falámos da Escola Prática de Cavalaria, que tem, enfim, um conjunto de hectares significativo, provavelmente pode ser aí uma área de desenvolvimento desportivo. E porque é que não há de ser? Quer dizer, temos que pensar naquilo que temos. Agora é preciso perceber que a Escola Prática de Cavalaria não só não foi paga ainda, portanto, nem sequer se começou a pagar, como tem custos de manutenção e, portanto, é preciso pensar como é que vai funcionar aquele espaço. Já agora, se me permite, acabar com a degradação em que está. Claro, exatamente. Mas é que é degradação sobre degradação. E degradação traz degradação. É bom lembrarmos, por exemplo, que aqueles edifícios da Escola Prática de Cavalaria que serviam de habitação se degradaram nos últimos anos, e quem é que é o responsável? Eu não sou de certeza. Quer dizer, e há responsáveis. Estão degradados numa situação em que, neste momento, provavelmente o melhor é deitá-los abaixo. Fica mais barato deitá-los abaixo para recuperar, infelizmente. A terminar, polivalente cultura. Não falámos na cultura, não falámos em vários outros setores. Essa é uma área importantíssima para mim. Porque quando falei no turismo, nós temos aqui um potencial enorme do ponto de vista da atividade cultural. E porquê? Porque o turismo e a cultura estão indelevelmente ligados, e nomeadamente numa cidade monumental como é o caso de Santarém. Não podemos ter o São João de Alporão fechado há não sei quantos anos, tem lá um papelinho a dizer que está temporariamente encerrado. E o temporariamente encerrado já lá leva uns 6 ou 7 anos. Não podemos ter o único museu municipal que está fechado. Ainda agora, quando vinha para cá, eu vim das Portas do Sol aqui para os estúdios para a gravação, vim das Portas do Sol e estavam lá uns turistas com um mapa e tal, a olhar para aquilo, e eu até parei e disse: olha, depois está fechado e tal, não sei quantos, já estive a dizer: está fechado, mas já para amanhã. Não, tem que ler aí o coisinho, porque isso está mesmo fechado. E depois não há, se me dissessem assim, está fechado porque tem obras, portanto temos uma obra prevista e, portanto, durante um ano vai estar fechado para depois a reabrir. Não, está fechado há 6 ou 7 anos, sem perspectiva, nem se vê, nem se ouve em lado nenhum investimento relativamente ao São João de Alporão. É um problema na pedra. Sim, mas não é só cá que há problemas na pedra, em todo lado há problemas. Quer dizer, não é aceitável que nós não possamos ultrapassar as dificuldades que temos do ponto de vista da atração e criação de riqueza, nomeadamente na área cultural. Na área cultural nós somos riquíssimos. Propões um polivalente, um outro espaço multiusos ou à volta disso? O quê? Relativamente aos museus? Não, em relação à parte da cultura. Não, relativamente à parte da cultura, o que eu acho que nós temos que fazer, mais uma vez, é ponderar e decidir bem. Nós não temos um espaço cultural de espetáculos com média, grande dimensão. Não temos. Como não temos muitas outras coisas. Mas esse não temos. No entanto, é possível ponderar essa possibilidade e julgo que o município tem que a ponderar. Tem que haver condições, e há duas opções que são muitas vezes estudadas. Uma delas prende-se com a utilização do multiuso a partir eventualmente de uma Praça de Touros ou da zona da Praça de Touros. Essa pode ser uma possibilidade. Outra possibilidade pode ser a utilização do espaço do CNEMA, que tem condições de estacionamento e que precisa de obras para poder adaptar a uma sala de espetáculos que permita realizar espetáculos com alguma dimensão, mas que não são assim obras tão extraordinárias quanto isso. E, portanto, há soluções intrínsecas, é preciso ponderar, estudar, decidir e fazer avançar as coisas. E não deixar passar o tempo. Mesmo a terminar, só 15 segundos. Com a tua candidatura, a água passa 2 vezes pela ponte? Não, essa é uma boa pergunta. O ciclo da água faz com que a água passe por diversos estados, sólido, líquido e gasoso. E, portanto, a mesma água pode passar de diversas formas pelos mesmos locais. E aquilo que eu quero dizer é que, depois da minha experiência municipal, os municípios podem ter a certeza, os funcionários municipais, os municípios podem ter a certeza de que aquilo que nós vamos fazer é tentar recuperar
mudar Santarém no sentido do desenvolvimento, mudar o marasmo atual, a decadência. Se nós formos aos espaços do Conselho, sentimos-nos deprimidos. Se entrarmos na mata, enfim, que já serviu para recepções, olha, estávamos a falar do Festival Folclore, que já serviu de espaços, e hoje em dia... Era uma sala de visitas. Exatamente, hoje em dia... Mas, Rui, se nem os funcionários públicos têm condições para trabalhar, o que é que eu quero disto aqui? Mas isso lá estamos nós outra vez a falar. É preciso requalificar os espaços onde os trabalhadores exercem as suas funções. É preciso ser exigente, mas também dar condições. E isso não tem acontecido. E precisamos também terminar. Vamos a isso. Mais outro tema que seria evidentemente interessante podermos comentar. Não vai ser possível neste espaço que temos dedicado nestas conversas de Ribatejo. 1 hora é pouco tempo. Exatamente. Também, já agora, adiantamos que possivelmente a 20 de setembro teremos mais espaço para podermos ter estas conversas com todos os candidatos, com todos os candidatos à Câmara Municipal de Santarém. Conversa de Ribatejo, RCA Ribatejo 104 FM, António Rebelo, Carlos Rodrigues, José Marcelino. Foi a conversa de Ribatejo sobre a candidatura do PS à Câmara Municipal de Santarém, através do seu candidato Rui Pedro Barreiro. Boa semana, contamos voltar na próxima semana. Daqui até lá, façam o favor de ser felizes.